Fala galera, tudo bem com vocês, galerinha do sétimo ano? Gente, nós vamos continuar os nossos estudos aí em filosofia. Nós vamos abrir o livro aí na página 32, onde nós vamos conhecer detalhes da coerência, que é um dos valores mais importantes que estão presentes aí no texto filosófico, tá bom? Vamos começar a nossa leitura aí na página 32. A gente está vendo a foto aí de Gandhi, que é um dos grandes representantes aí da história da humanidade, viu, gente? Gandhi representou um grande líder, principalmente na história da Índia. Então, vamos conhecer alguns detalhes aí. Conta-se na Índia que certa vez uma mãe procurou Gandhi com um pedido, que ele aconselhasse seu filho adolescente a parar de comer alimentos açucarados, pois o garoto sofria de diabetes e o hábito agravaria a doença. Após ouvir com paciência, o Mahatma Gandhi apenas respondeu: volte daqui a 15 dias. Sem entender bem o porquê da estranha solicitação, a mulher se ausentou, retornando com o filho na data marcada. Mais uma vez ouviu a mesma solicitação. Voltou após 15 dias e, já um tanto nervosa e impaciente, retornou mais uma vez e outra, sem que Gandhi lhe atendesse a solicitação. Quando ele finalmente recebeu o jovem, apenas olhou bem em seus olhos e disse com firmeza: filho, pare de comer açúcar, pois isso irá matar você. Quando deu o encontro por encerrado, a mãe, irritadíssima, argumentou: se era apenas para dizer essa frase, por que o senhor não falou logo? Porque até a semana passada eu mesmo comi açúcar. Tá vendo, gente, como é que são as coisas? Então, quer dizer, a mãe foi até ele e o Gandhi falava com ela: olha, volte daqui 15 dias, daqui 15 dias. E a mulher ia, retornava para Gandhi e Gandhi falava para voltar depois de mais 15 dias. Então, quer dizer, Gandhi virou e respondeu para o filho dela para parar de comer açúcar, tá? Porque senão o menino iria morrer, porque o menino tinha diabetes. E aí o que aconteceu? Ele virou e falou isso para o filho dela, que ele tinha que parar de comer açúcar, porque senão iria morrer. E a mãe ficou irritada e falou assim: mas Gandhi, por que se era só para você dizer isso, por que você me fez vir depois de 15 dias aqui? Aí ele respondeu para ela: porque até a semana passada eu mesmo comi açúcar. Então quer dizer, ele teve que avaliar a postura dele também, porque ele estava comendo muito açúcar. O próprio Gandhi pediu para que ela voltasse 15 dias depois, porque Gandhi ele parou para pensar e falou assim: realmente, até eu preciso parar de comer açúcar. Então foi isso, então quer dizer, esse tempo que ele deu de 15 dias foi para Gandhi repensar, né, que até ele também estava comendo muito açúcar. Então até Gandhi percebeu que até ele estava comendo muito açúcar, ele analisou realmente que ele deveria ir parar de comer açúcar por conta mesmo, né, de ter problemas no corpo, e ele falou isso com o filho da mulher, e ele respondeu muito bem à mulher, porque ele precisava desse tempo para avaliar melhor a postura dele em relação a comer o açúcar. Gandhi nessa passagem foi coerente frente à situação apresentada. Mas o que é ser coerente? Porque a coerência é uma virtude humana e também está sendo aplicada como uma importante característica da linguagem filosófica. A coerência pode ser definida como uma harmonia entre pensamentos, palavras e ações. Logo, para que uma pessoa consiga viver tranquilamente nesse mundo, sem se sentir um enganador de si mesmo o tempo todo, deve buscar ser coerente, pensando, falando e agindo da mesma forma. Então, coerência é quando você pensa de maneira correta, fala de maneira correta e age de maneira correta, gente. A coerência, ela tem que existir no seu pensar, no seu falar e principalmente no seu agir. Porque quando você pensa de maneira correta, fala de maneira correta e age de maneira correta, mostra que você é uma pessoa coerente, tá? Por exemplo, se alguém diz que fumar faz mal, mas fuma, essa pessoa está sendo coerente?
Se diz que não se deve roubar, mas fica com um troco a mais que a vendedora por engano lhe entregou. Está sendo coerente? Olha os exemplos aí, ó. Se alguém fala, ó, fumar faz mal, a pessoa está falando isso. Mas se ela fuma, ela está sendo coerente? Ela não está sendo coerente, porque ela fuma e ela está falando que fumar faz mal. Da mesma forma, né? Tá dando um exemplo aí. Não se deve roubar, todo mundo sabe disso. Mas aí você fica com um troco porque a vendedora te passou um troco a mais e você não teve a coerência de devolver o dinheiro e falar com ela assim, oi, você me passou um troco a mais. Tá vendo, gente? Então a coerência é quando você pensa de maneira correta, fala de maneira correta e age de maneira correta. Uma pessoa incoerente vive em conflito consigo mesma, pois está em desarmonia com seu pensamento, com suas palavras e ações. O ideal seria buscar a coerência em todos os âmbitos da vida, mesmo que isso leve algum tempo, mas o importante é começar. Então aí está falando, olha, uma pessoa que é incoerente, ela sofre demais, ela sofre muito. Por que ela vai sofrer muito? Porque ela pensa de maneira errada, fala de maneira errada e, além disso, ela age de maneira errada, tá? A filosofia precisa ser coerente, pois ela se propõe a seguir um método, a ser rigorosa em suas reflexões e análises. Por isso não pode pensar de uma forma e agir de outra. Então aí está falando, até na filosofia você tem que pensar de maneira correta, né? Porque a filosofia exige muito pensamento, então você precisa pensar muito bem, buscar a coerência no seu pensamento e você procurar resposta de maneira correta. A filosofia não busca a verdade acima das coisas, então que nós possamos ter essa ideia na cabeça, de que a filosofia exige uma coerência no seu pensamento. E o que é uma pessoa coerente? É quando você pensa de maneira correta, fala de maneira correta e age de maneira correta. Tá bom? Mas será que a coerência se resume apenas a princípios relacionados à conduta prática em consonância com os propósitos internos de um dado sujeito? A resposta é não. Dentro do contexto da filosofia, a coerência se apresenta também na forma como o filósofo consegue construir com consistência princípios argumentativos no interior de seu sistema filosófico. Além de Gandhi, a história da filosofia é marcada por vários outros exemplos de coerência, em que podemos notar de forma muito clara como o autor foi fiel aos princípios a que chegou a sua reflexão filosófica. Gandhi é um exemplo dessa coerência. Ele sempre se mostrou um filósofo coerente, que pensa de maneira correta e age de maneira correta. Nós temos vários filósofos aí que mostram esse exemplo de coerência. Sócrates, Aristóteles, vários outros pensadores mostram esse lado coerente, tá? Assim poderíamos citar Sócrates e a aceitação de sua injusta condenação à morte, como sinal de coerência, justamente por compreender que a verdade, em constante debate no mundo em que vivemos, não está presente nas aparências, e sim num plano mais racional em que desenvolvemos nossos raciocínios e pensamentos. E é nesse plano que compreendemos que a coerência precisa, antes de tudo, ser interna à produção intelectual dos autores. Aí está citando até Sócrates, porque Sócrates ele morreu por falar a verdade. Sócrates não queria esconder a verdade para o povo no que estava acontecendo, o que os governantes da Grécia estavam fazendo, tá? Então é muito interessante que vai ter uma atividade aí, ó, daqui a pouquinho, em que vocês vão ter que pesquisar como é que Sócrates morreu, por que ele morreu, tá? Aí nós temos atividades aí que vocês têm que escrever quais são as características da linguagem filosófica. Essas características nós já sabemos, que a linguagem filosófica exige muito do pensamento, exige que através das nossas reflexões nós possamos encontrar um conhecimento coerente e verdadeiro, tá? Por que é possível afirmar que Tales de Mileto utilizou de linguagem filosófica ao apresentar a sua teoria? Lembrando, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo que descobriu um elemento da natureza muito importante aí. Vocês vão ter que lembrar. Por que será que ele utilizou a linguagem filosófica para apresentar a teoria dele sobre um elemento da natureza que ele pesquisou?
É só dar uma olhadinha aí nos textos anteriores aí, vocês vão encontrar, tá bom? De que forma deve se comportar um filósofo durante as suas reflexões? Será que o filósofo ele vai ter que usar sua reflexão de maneira coerente ou incoerente? E justifiquem um motivo, tá? O que é coerência? Você acha que tem sido coerente em sua vida? Essa é pessoal. O que é coerência? Você vai escrever o que é coerência e você vai pensar um pouquinho sobre você. Você tem sido coerente na sua vida? Você pensa de maneira correta, fala de maneira correta e age de maneira correta no seu dia a dia? Diante de seus pais, de seus amigos, diante das suas ações? Pensem e respondam um pouquinho. Vimos que a filosofia precisa ser coerente em suas análises. Podemos afirmar que a mitologia precisa também ser assim em todos os momentos? Pergunta interessante. Nós sabemos que a filosofia exige a coerência no pensamento para que nós possamos chegar numa verdade. A mitologia precisa ser assim também? A mitologia precisa ser coerente para que as pessoas possam aprender e disso pensarem a respeito da mitologia? Buscarem uma resposta coerente em cima da mitologia? Justifiquem, coloquem o que vocês acham, tá? De acordo com o que você leu a respeito do tema anterior, anotem no caderno e depois compartilhem com a turma o resultado de sua conversa. Aí é o seguinte, gente, na questão 24, eu quero que vocês escolham um desses tópicos aí, ó. Nós temos 4 tópicos. Eu quero que vocês escolham um desses tópicos aí e vocês escrevam o que você entendeu sobre o tópico que você escolher, tá? Nós temos 4 temas, eu quero que vocês escolham um para que vocês possam escrever o que vocês entenderam, tá bom? Tá aí na página, tá aí na questão 24, são 4 temas. Vocês escolhem um para estar comentando aí, tá bom? A questão 25 e 26 é pesquisa. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa aí. Pesquise os motivos pelos quais Sócrates foi condenado à morte, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí sobre por que Sócrates morreu, para vocês responderem a 25 e a questão 26 aí, ó. Tá bom? A 26 relacione o fato dele não ter fugido ao valor da coerência. Então, vocês vão ter que responder. Vocês vão pesquisar os motivos pelos quais Sócrates morreu, né? Por que Sócrates morreu? É a questão 25 aí, vocês vão pesquisar. E aí tem a 26. Por que Sócrates não fugiu? Sei lá, vamos pensar assim, será que ele agiu de maneira correta? Por ele não ter fugido, por ele ter falado a verdade para o povo? Tá? Pesquisem na 25 para responderem a 26. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Obrigado, viu, gente?